Pensa que já tomou algumas más decisões? Talvez tenha deixado o forno ligado? Ou mandado uma mensagem ao seu ex? Que fofo. Mas alguma vez, digamos, ordenou que o mar fosse açoitado? Ou tentou fazer do seu cavalo um político? Não? Então já está a sair-se melhor do que alguns dos governantes mais poderosos da história. Hoje, não estamos apenas a abrir os livros de história. Estamos a vasculhar a compilação de erros reais. 33 vezes em que reis e rainhas provaram que uma coroa não vem com um cérebro. Prepare-se para a pura e descarada estupidez real e não se esqueça de subscrever. 1. Acha que o seu local de trabalho tem algumas decisões de gestão descabidas? Bem, deixe-me levá-lo à Roma Antiga, onde o imperador Calígula redefiniu o excesso de poder executivo. Este não foi apenas um caso de uma má contratação. Calígula, que se considerava genuinamente um deus vivo, uma crença que o poder absoluto tende a encorajar, decidiu que o seu cavalo favorito, Incitatus, era matéria-prima política de primeira. Não apenas um companheiro de estábulo, note-se, mas um futuro cônsul de Roma. Incitatus desfrutava de um estábulo de mármore, uma manjedoura de marfim, coleiras cravejadas de joias e até organizava jantares luxuosos. Os senadores, a tremer nas suas sandálias, compareciam a estes serões equestres. As potenciais consequências desta noção bizarra não foram apenas o ridículo. Foi uma demonstração clara do desprezo de Calígula pelo Senado e pela tradição romana, desestabilizando ainda mais um clima político já tenso e contribuindo para o ódio que acabou por levar ao seu assassinato. Por isso, da próxima vez que o seu chefe promover um projeto de estimação, agradeça por não envolver feno. 2. Alguma vez ficou tão furioso com uma força da natureza que desejou poder puni-la fisicamente? O rei Xerxes I da Pérsia levou este impulso a um extremo verdadeiramente imperial e totalmente desconcertante. Depois de uma tempestade violenta ter obliterado as suas pontes de barcas meticulosamente projetadas sobre o Helesponto, cruciais para a sua grande invasão da Grécia, Xerxes não se limitou a ordenar a reconstrução. Não, ele ordenou que o próprio mar recebesse 300 chibatadas, que grilhões fossem atirados às suas profundezas e que fosse marcado com ferros quentes, tudo enquanto os seus arautos recitavam uma severa reprimenda às águas indisciplinadas. Embora isto tenha proporcionado uma válvula de escape temporária para a fúria de Xerxes, pouco fez para intimidar o Egeu e provavelmente minou o moral dos seus soldados, que devem ter questionado o juízo do seu líder. Este ato de arrogância suprema também se tornou um símbolo da ubris persa para os propagandistas gregos, alimentando a sua resistência. É um caso clássico de confundir força bruta com controlo real, e uma forma hilariantemente estúpida de lidar com uma previsão meteorológica. 3. Entremos delicadamente na corte francesa do século XIV do rei Carlos VI, mais tarde conhecido como Carlos o Louco, cujo reinado foi marcado por períodos de grave doença mental que tiveram profundas consequências para o seu reino. Durante um delírio aterrador, Carlos ficou totalmente convencido de que era feito de vidro. Não metaforicamente frágil, mas literal, fisicamente de vidro. Consta que mandou cozer varas de ferro nas suas roupas para evitar partir-se, e vivia com um medo constante de ser tocado. Estes episódios incapacitaram-no por longos períodos, criando um vácuo de poder que exacerbou as já acirradas rivalidades entre os nobres franceses e os membros da família real. Esta discórdia interna enfraqueceu significativamente a França durante uma fase crítica da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, contribuindo para derrotas devastadoras e instabilidade prolongada. Assim, embora a imagem de um rei de vidro seja sombriamente cômica, a realidade da sua condição foi uma situação estúpida, trágica e politicamente desastrosa para a França. 4. Agora, uma história de prioridades reais verdadeiramente questionáveis do Império Otomano. Conheçam o Sultão Ibrahim I. Enquanto o seu império enfrentava os seus desafios do século XVII,
Ibrahim, frequentemente chamado Ibrahim, o Louco, embarcou numa missão imperial bastante peculiar: encontrar e honrar a mulher mais gorda do império. Foram enviados agentes, não para recolher informações ou gerir províncias, mas para localizar uma senhora de proporções verdadeiramente épicas. A escolhida, uma mulher armênia, apelidada de Shekerpar, cubo de açúcar, foi coberta de riquezas e títulos, e alegadamente até nomeada governadora. Esta fixação bizarra, juntamente com o seu comportamento geralmente errático e decadente, esgotou o tesouro e minou a confiança no seu governo. Tudo culminou na sua deposição e execução. Um lembrete claro de que quando os caprichos pessoais de um governante ofuscam completamente os assuntos de Estado, as consequências podem ser tudo menos doces. É uma decisão estúpida que evidencia um reinado a vacilar à beira do absurdo e da incompetência. 5. Se acha frustrante o planeamento urbano moderno, imagine viver em São Petersburgo sob o czar Paulo I da Rússia. Este autocrata do final do século XVIII não era apenas um fanático pela ordem, era um mestre de decretos espantosamente arbitrários. Além das suas infames proibições a chapéus redondos, a certas palavras francesas e a estilos de dança específicos, consta que Paulo emitiu um édito segundo o qual todas as carruagens na capital só podiam seguir em frente, sem viragens. Precisava de virar à esquerda? Era melhor encontrar uma rota que desse a volta ao mundo ou simplesmente abandonar a sua viagem. A suposta lógica era que virar indicava indecisão, ou pior ainda, simpatias revolucionárias. Embora talvez seja um exagero da sua já excêntrica microgestão, tais contos refletiam a atmosfera sufocante e imprevisível do seu reinado, que gerou ressentimento entre a nobreza e os militares. Este tipo de legislação obsessiva e impraticável acabou por contribuir para a conspiração que pôs fim ao seu reinado e à sua vida, com uma reviravolta bastante acentuada dos acontecimentos. 6. Aventuremo-nos na Suécia do século XVI e no reinado turbulento do rei Érico XIV, um monarca cuja inteligência era frequentemente ofuscada pela sua paranoia severa e temperamento volátil, levando a algumas decisões verdadeiramente estúpidas e destrutivas. O seu medo obsessivo de conspirações, particularmente da influente família Stury, escalou para um episódio horrível conhecido como os Assassinatos de Stury. Num acesso de fúria e delírio, Érico não só ordenou como, ao que consta, participou na morte de vários nobres da família Stury. No rescaldo, o rei, consumido pelo remorso ou por mais loucura, fugiu para as florestas disfarçado de camponês. Este ato de brutalidade chocante e o subsequente colapso do rei mergulharam o reino no caos, minaram a autoridade real e foram um fator-chave na sua eventual deposição pelos seus próprios irmãos. É um exemplo arrepiante de como os demônios pessoais de um rei se podem tornar no pesadelo político de uma nação. 7. Pergunta rápida: qual é a forma mais escandalosamente decadente e francamente estúpida como um antigo faraó egípcio lidou com uma praga doméstica comum? Se adivinhou papel mata-moscas humano, parabéns, está na mesma sintonia que Pepe II. Este faraó do Império Antigo, de longo reinado, aparentemente tinha tal aversão a moscas que ordenou que escravos nus fossem besuntados com mel e posicionados nas proximidades. A ideia era que as moscas, irresistivelmente atraídas pelos servos doces e pegajosos, deixassem Sua Majestade em paz. Embora isto diga muito sobre o poder absoluto e o luxo extremo concedido aos faraós, é também uma solução, hilariantemente impraticável e desumana. É difícil dizer se reduziu eficazmente a população de moscas à volta de Pepi, mas certamente cimentou o seu legado com um dos usos mais estranhos e questionáveis da prerrogativa real na história. Uma situação verdadeiramente pegajosa que destaca os limites muitas vezes absurdos a que os governantes chegavam para o seu conforto pessoal, independentemente da dignidade dos outros.
8. E agora uma lição sobre como alienar todo o seu exército e corte com um único e espetacularmente insensato ato de fanatismo. Entra em cena o czar Pedro III da Rússia. Ascendendo ao trono em 1762, com a Rússia à beira de uma vitória decisiva sobre a Prússia na Guerra dos 7 Anos, Pedro fez o impensável. Um ardente admirador do rei Frederico, o Grande, da Prússia, Pedro interrompeu imediatamente todas as operações militares russas contra o seu herói, devolveu todos os territórios conquistados sem exigir quaisquer concessões e até ofereceu a Frederico uma aliança militar. De seguida, procedeu a vestir o seu exército com uniformes de estilo prussiano. Os militares russos, que se tinham sacrificado imensamente para derrotar os prussianos, ficaram mais do que furiosos. Esta reversão abrupta e inexplicável da política externa, impulsionada puramente pela admiração pessoal, foi vista como uma traição e uma profunda humilhação nacional. Foi uma jogada estúpida e politicamente suicida que levou diretamente à sua deposição e assassinato apenas 6 meses após o início do seu reinado, orquestrada pela sua própria esposa, Catarina, a Grande. Que atração fatal! 9. Então, acha que a sua família dá festas exageradas? A imperatriz Ana Ivanovna da Rússia, na década de 1730, gostaria de ter uma palavra a dizer. Para o casamento forçado do seu bobo da corte, o príncipe Golitsyn, com uma criada Kalmyk idosa, por que não? Ana encomendou algo verdadeiramente especial. Um palácio inteiro meticulosamente esculpido em gelo maciço. Estamos a falar de móveis de gelo, decorações de gelo e até canhões de gelo que realmente disparavam. O infeliz casal foi então exibido no interior, praticamente a congelar, para a diversão da corte. Esta piada elaborada e cruel custou uma fortuna absoluta, cimentando a reputação de Ana não apenas como extravagante, mas também como chocantemente insensível. E claro, com a chegada da primavera, este monumento ao despeito real simplesmente derreteu. Um testemunho fugaz de como alguns governantes encontravam formas estúpidas e dispendiosas de se divertirem à custa dos outros, deixando para trás pouco mais do que um legado arrepiante. 10. Então, Luís XVI, de França. Um tipo simpático, provavelmente. Péssimo a ser rei durante uma revolução. Uma das suas jogadas de gênio, dar uma tonelada de dinheiro e apoio aos colonos americanos que lutavam para se libertar do seu rei, Jorge III da Grã-Bretanha. Por um lado, foi uma afronta para os britânicos, o rival de longa data da França. Inteligente, certo? Bem, nem por isso, quando o seu próprio povo está no a começar a ter ideias sobre liberdade, igualdade e talvez não ter rei de todo. A Revolução Americana basicamente deu aos revolucionários franceses um manual de instruções e adivinhe quem acabou por ser a estrela da sua própria sequela, muito mais sangrenta, com a Madame Guilhotina? Isso mesmo, o próprio Luís. Ajudar outros a derrubar um monarca quando o seu próprio trono está instável? Jogada estúpida, Luís. Muito estúpida. 11. Falemos de Henrique VIII de Inglaterra, o rei que basicamente inventou o drama real. Ele queria desesperadamente um filho, mas a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, deu-lhe apenas uma filha. Então, Henrique queria o divórcio, ou uma anulação, tecnicamente. O Papa disse que não. A maioria dos reis teria resmungado, talvez tentado alguma diplomacia. Henrique, ele simplesmente disse: "Está bem, vou começar a minha própria igreja." E assim o fez. A Igreja de Inglaterra. Tudo para poder livrar-se de Catarina e casar-se com Ana Bolena, que também lhe deu uma filha e depois perdeu a cabeça. Ele teve 6 esposas no total. Divorciada, decapitada, morreu. Divorciada, decapitada, sobreviveu. É como uma canção de embalar muito macabra. Romper com séculos de tradição religiosa e mergulhar o seu país em tumulto religioso apenas por uma nova esposa e um herdeiro? Isso é um nível de a minha maneira ou nada feito, que é ao mesmo tempo audacioso
e colossalmente estúpido. 12. A Maria, Rainha dos Escoceses. Uma vida tão dramática que a Netflix a aprovaria num piscar de olhos. Uma das suas decisões mais questionáveis, e isto é um eufemismo, foi casar-se com James Hepburn, conde de Bothwell. Ora, Bothwell não era um nobre qualquer. Ele era o tipo que toda a gente suspeitava de ter acabado de explodir o marido anterior de Maria, Lord Darnley. Tipo, literalmente com pólvora. Então, casar-se com o principal suspeito do assassinato do seu marido não foi propriamente uma vitória de relações públicas. Fez com que ela parecesse cúmplice ou incrivelmente ingênua e facilmente manipulável. De qualquer forma, isso horrorizou os nobres escoceses, virou a opinião pública contra ela e foi um fator importante para que ela acabasse por perder o seu trono e, mais tarde, a sua cabeça. O amor pode ser cego, Maria, mas os seus conselheiros políticos certamente não eram. Estúpido, estúpido, estúpido. 13. A seguir, o imperador romano Cômodo. Se achava que o seu CEO era narcisista, espere até ouvir falar deste tipo. Filho do sábio Marco Aurélio, Cômodo era diferente. Ele imaginava-se um Hércules da vida real. Então, o que é que um imperador que se julga um semideus faz? Luta como gladiador no Coliseu. Claro, os seus oponentes estavam geralmente aterrorizados, mal armados ou já feridos, por isso ele ganhava sempre. Chocante. Ele também cobrava ao tesouro romano uma quantia absurda de dinheiro por cada aparição. Ele até rebatizou Roma como Colonia Comodiana e declarou-se um novo Rômulo. Isto não era apenas excêntrico, era um insulto maciço à dignidade e tradição romanas, e deixou muitas pessoas poderosas muito zangadas. Sem surpresa, o seu reinado terminou com um assassinato. Brincar aos disfarces é aceitável, mas quando se é o imperador, talvez seja melhor focar-se em governar o império em vez de se exibir. Estúpido. 14. Alguma vez desejou poder delegar todo o seu trabalho enquanto se dedicava a outros interesses? Bem, o imperador mogol Jahangir, na Índia do século XVII, fez praticamente isso. Os seus outros interesses envolviam cada vez mais quantidades copiosas de vinho e ópio, deixando-o, digamos assim, frequentemente indisposto para as tarefas tediosas de governar um subcontinente. Felizmente para o império, e para ele, a sua esposa incrivelmente capaz, Nur Jahan, juntamente com a sua família, interveio e efetivamente tomou as rédeas. Embora seja uma peculiar nota de rodapé histórica o facto de as coisas não terem colapsado imediatamente, depender da sua esposa para governar enquanto está num retiro espiritual permanente alimentado por intoxicantes é uma abordagem monumentalmente estúpida ao cargo de imperador. Isso demonstrou uma profunda negligência do dever, transformando o poderoso governante mogol em pouco mais do que uma figura decorativa na sua própria corte. 15. Rei Luís II da Baviera, também conhecido como o Rei dos Contos de Fadas, ou Rei Louco Luís. Este tipo adorava castelos. Não eram castelos quaisquer. Pense na Disney sob o efeito de esteroides. Ele investiu quantias absurdas de dinheiro, tanto do seu próprio bolso como de fundos do Estado, na construção de palácios fantásticos e extravagantes como o Neuschwanstein, muitas vezes em locais montanhosos remotos. Embora agora sejam grandes atrações turísticas, na altura, os seus ministros estavam a arrancar os cabelos. O reino estava à beira da falência, mas Luís estava mais interessado em supervisionar a construção dos seus mundos de fantasia, onde vivia frequentemente como um recluso, por vezes encenando espetáculos de ópera privados de Wagner para uma plateia de ele próprio. O seu governo acabou por o declarar mentalmente incapaz para governar. Levar o seu país à miséria por causa dos seus devaneios arquitetônicos? Bonito, sim. Inteligente? Nem por isso. Definitivamente uma forma estúpida de gerir um orçamento. 16.
O erro clássico: invadir a Rússia no inverno. O rei Carlos XII da Suécia foi um dos primeiros a cometer este erro de principiante em grande escala no início do século XVIII. Ele era um comandante militar brilhante, mas subestimou gravemente o inverno russo e a vastidão do território. O seu exército ficou atolado, congelado, faminto e acabou por ser esmagado na Batalha de Poltava. Foi uma derrota catastrófica que marcou o início do fim da Suécia como uma grande potência europeia. Poderíamos pensar que os líderes posteriores teriam aprendido. Não. Napoleão tentou. Hitler tentou. O mesmo resultado: fracasso e congelação. É como se houvesse uma placa histórica gigante a dizer: não invadir a Rússia no inverno. E estes tipos simplesmente passaram por ela a assobiar. Estúpido e muito, muito frio. 17. Imperador Romano Nero. O seu nome é praticamente sinônimo de mau imperador. A história mais famosa? Que ele tocou violino enquanto Roma ardia durante o grande incêndio de 64 d.C. Embora ele provavelmente tocasse uma lira, não um violino, e os historiadores debatam se foi ele que iniciou o incêndio, provavelmente não, a sua reação foi péssima. Ele usou uma enorme área desimpedida na cidade devastada para construir para si um palácio enorme e opulento chamado Domus Aurea, ou Casa Dourada. Então, enquanto seus cidadãos estão desalojados e de luto, constrói para si uma mega mansão? Péssimas relações públicas, Nero. Ele também culpou os cristãos pelo incêndio, o que levou a perseguições horríveis. Quer tenha sido por malícia ou apenas por colossal incompetência e insensibilidade, as suas ações durante e após o incêndio solidificaram a sua reputação como um dos governantes mais estúpidos e cruéis de Roma. 18. Falemos do rei Eduardo II de Inglaterra, um homem cuja má escolha de amigos especiais levou ao caos absoluto. Talvez Eduardo não fosse uma má pessoa no fundo, mas era péssimo a escolher favoritos. Ele cobriu os seus companheiros masculinos, primeiro Piers Gaveston e depois Hugh Despenser, com títulos, terras e poder, enfurecendo completamente a nobreza estabelecida. Estas não eram apenas amizades. Eram relações que dominavam totalmente o rei e distorciam a política real. Os barões revoltaram-se várias vezes. Gaveston foi executado. Eventualmente, o próprio Eduardo foi deposto pela sua própria esposa, Isabel, e pelo seu amante, Roger Mortimer. E depois, teve provavelmente um fim famoso e macabro envolvendo um atiçador em brasa. Dar prioridade aos seus amigos sem qualificações em detrimento da estabilidade do seu reino e dos conselhos dos seus nobres? Uma receita para o desastre e uma forma espetacularmente estúpida de governar. 19. Rainha Maria I de Inglaterra, ou Maria a Sanguinária, como é mais conhecida. Ela era uma católica devota e, quando subiu ao trono depois do seu meio-irmão protestante, estava determinada a trazer a Inglaterra de volta à verdadeira fé. O seu método? Queimar quase 300 protestantes na fogueira. Ai, mas aqui está a camada extra de estupidez. Maria acreditou 2 vezes que estava grávida. Estas gravidezes fantasma eram um grande assunto. Um herdeiro asseguraria a sucessão católica. Ela via-as como uma validação divina para suas políticas inflamadas. Quando nenhum bebê apareceu, foi um golpe pessoal e político maciço. Confiar em gravidezes imaginárias para justificar uma perseguição religiosa brutal que apenas afastou ainda mais uma grande parte da sua população? Isso não é apenas cruel, é também uma forma profundamente equivocada e, em última análise, autodestrutiva e, portanto, estúpida de governar. 20. Rei Farouk, I do Egito. Este tipo reinou em meados do século XX e era menos um monarca sério e mais uma personagem. Ele era famoso por ser um cleptomaníaco. Estamos a falar de roubar coisas dos seus convidados, tendo até
alegadamente, roubado o relógio de bolso de Winston Churchill durante um jantar de Estado. Imagine o embaraço! Além dos seus dedos leves, Farouk era conhecido pelo seu estilo de vida luxuoso, o seu apetite maciço. Alegadamente, comeu uma vez 600 ostras de uma só sentada. E o seu desapego geral das realidades do seu país, que enfrentava enormes problemas sociais e políticos. Ele foi eventualmente deposto num golpe militar. E estar mais interessado em colecionar objetos brilhantes, pagos ou não, do que em liderar a sua nação. Isso é uma imagem bastante estúpida para um rei. 21. Se alguma vez se sentir deslocado numa festa chique, pense nas cortes reais que recebiam o rei Fernando I de Nápoles. Este monarca dos séculos 18 e 19 não era propriamente conhecido pelo seu porte régio ou proeza intelectual. De facto, Fernando, muitas vezes chamado Il Re Lazzaroni, o rei mendigo, alegadamente não gostava de nada mais do que abandonar o palácio, vestir-se como um pescador comum ou vendedor de rua, e depois ir para os mercados locais vender os seus produtos, muitas vezes enganando alegremente os seus clientes por desporto. Embora os seus súbditos pudessem achar divertido, os outros monarcas europeus ficaram menos impressionados, vendo-o como um bufão inculto e uma vergonha. Escolher fazer de vigarista de mercado em vez de tratar de assuntos de estado urgentes? Isso não é apenas excêntrico. É uma forma hilariantemente estúpida de minar a sua própria autoridade e posição internacional. Um peixe podre de cada vez. 22. Vamos dar um pulo à França do século XVI e ao rei Henrique III. Este rei tinha uma paixão muito fofa e muito pequena. Ele era absolutamente obcecado pelos seus cãezinhos de colo, principalmente bichons. Ele não gostava apenas deles. Consta que os carregava numa cesta elegante, suspensa ao pescoço, mesmo durante reuniões de estado importantes. Imagine tentar discutir política fiscal ou estratégia militar enquanto o rei está a arrulhar para uma bola de pelo barulhenta a espreitar da sua bolsa. Aparentemente, ele também os deixava correr por cima da mesa de jantar durante os banquetes. Embora amar os seus animais de estimação seja ótimo, deixar a sua obsessão canina ofuscar completamente os seus deveres reais e fazê-lo parecer ridículo perante a sua corte e dignitários estrangeiros? Isso é um tipo especial de estupidez. Cão primeiro, Estado depois, de facto. 23. Sultão Murad IV do Império Otomano. Este governante do século XVII era um homem de contradições, especialmente no que diz respeito a vícios. Ele impôs famosas proibições estritas ao café, tabaco e álcool, com punições que podiam ir até a morte para os que fossem apanhados a consumi-los. Ele chegava a vaguear pelas ruas de Istambul disfarçado, à procura de infratores. Parece um verdadeiro radical, certo? Bem, reviravolta na história. O próprio Murad era, alegadamente, um bêbado notório que muitas vezes consumia as mesmas coisas que proibia aos outros. Regras para ti, mas não para mim. É uma jogada clássica de líderes hipócritas. Mas quando se está a executar pessoas por beberem café enquanto se bebe vinho às escondidas, isso é um nível de estupidez de 2 pesos e 2 medidas difícil de superar. 24. Sultão Solimão II, do Império Otomano. Ok, esta história pode ser um pouco lendária, mas ilustra perfeitamente um certo tipo de desconexão real. Reza a lenda que, durante um inverno particularmente rigoroso no final do século XVII, enquanto as pessoas comuns passavam frio, Solimão II estava tão preocupado com o bem-estar dos seus cavalos premiados que ordenou que os seus estábulos fossem aquecidos com braseiros de prata a queimar incenso caro. Cavalos a viver com mais luxo do que uma boa parte da população humana? Se for verdade, é o tipo de decisão insensível e desconectada da realidade que grita: "Não faço ideia do que se está indo a passar", ou simplesmente "não me importo".
Priorizar o conforto dos seus pôneis em detrimento da sobrevivência do seu povo com meios tão extravagantes? Estúpido. E um pesadelo de relações públicas à espera de acontecer. 25. Imperador Romano Vitélio. O seu reinado durante o caótico Ano dos Quatro Imperadores, 69 d.C., foi curto, mas foi memorável por uma coisa: a sua glutonaria absolutamente lendária. Enquanto Roma se despedaçava numa guerra civil, Vitélio estava, aparentemente, mais preocupado com a sua próxima refeição. E não eram apenas grandes jantares. Eram banquetes incessantemente extravagantes e ininterruptos, com as iguarias mais raras e caras de todo o império. Estamos a falar de milhares de aves, carroças de marisco e tudo o mais que se possa imaginar. Ele supostamente gastou uma fortuna em comida em apenas alguns meses. Liderar uma nação exige foco, especialmente durante uma crise. Passar o seu breve tempo no trono dedicado principalmente a uma competição de quem come mais enquanto o império arde? Essa é uma forma espetacularmente estúpida de definir prioridades. 26. De volta à Pérsia com Cambises II, filho de Ciro, o Grande. Este indivíduo claramente não herdou todo o bom senso do seu pai. A sua invasão de Cuxi, antiga Núbia, Sudão, foi um desastre absoluto, em grande parte porque ele marchou com o seu enorme exército para o deserto brutal com mantimentos lamentavelmente inadequados. O que acontece quando um exército fica sem comida no meio do nada? Coisas más. Coisas muito más. Relatos, mesmo que exagerados por historiadores gregos posteriores, sugerem que os seus soldados recorreram a sorteios para se comerem uns aos outros. Canibalismo. A sua campanha colapsou. O exército foi dizimado e Cambises regressou em desgraça. Lançar uma grande expedição militar sem uma noção básica de logística, como sabe, comida e água. Isso não é apenas mau planeamento. É catastrófica e historicamente estúpido. 27. Sacro Imperador Romano Rodolfo II, que governou na viragem do século XVII. Enquanto a Europa era um barril de pólvora de tensões religiosas e políticas, olá, Guerra dos 30 Anos a fermentar, Rodolfo estava muitas vezes mais interessado nos seus hobbies. Ele foi um enorme patrono das artes e das ciências, o que é ótimo, mas era obcecado por alquimia, astrologia e pela coleção de objetos ocultos e curiosidades, como supostos chifres de unicórnio. A sua corte em Praga era um ímã para místicos, alquimistas e charlatães. Entretanto, a tarefa real de governar o vasto e fraturado Sacro Império Romano era frequentemente negligenciada. A sua inação e distanciamento políticos contribuíram para a escalada das crises à sua volta. Priorizar a busca pela pedra filosofal, em vez de prevenir uma guerra continental? Majestosamente estúpido. 28. Imperador Romano Heliogábalo. Se Calígula era um esquisito, Heliogábalo era como Calígula numa farra psicadélica. Este imperador adolescente, que chegou ao poder em 218 d.C., era um sacerdote do deus Sol sírio Elagabal, e tentou fazer deste deus a principal divindade de Roma, o que não foi bem recebido. Ele casou com uma virgem vestal, um enorme tabu. Alegadamente, ofereceu-se para ser castrado se alguém o fizesse, nomeou o seu barbeiro e o seu cocheiro para altos cargos, e era conhecido pelo seu comportamento sexual escandaloso e por se vestir com roupas do sexo oposto. Supostamente, ele até montou um bordel no Palácio Imperial. O seu reinado foi um espetáculo curto, caótico e absolutamente bizarro que alienou toda a gente: o Senado, o exército, o povo. Terminou previsivelmente com o seu assassinato. Ser imperador é um trabalho sério. Tratá-lo como uma festa de fraternidade sacrílega e ininterrupta? Estúpido para além do imaginável. 29. Vamos falar sobre o rei Jorge III da Grã-Bretanha, o monarca que famosamente perdeu a América. Ora, Jorge não era inerentemente uma pessoa estúpida no sentido simples.
Na verdade, ele era bastante culto, mas a sua teimosia, a sua visão a preto e branco da disputa colonial e o seu apoio inabalável a ministros de linha dura que defendiam a coerção, em vez da conciliação, foram, da perspectiva de preservar as suas colônias americanas, profundamente estúpidos. Ele e o seu governo avaliaram consistentemente mau sentimento na América. Descartaram queixas legítimas como insubordinação e optaram por soluções militares, quando a diplomacia poderia ter funcionado. A série de políticas, a lei do selo, as leis Townshend, as leis intoleráveis, apenas atiçou as chamas da rebelião. Recusar-se a ceder ou a compreender a perspectiva dos colonos, levando diretamente à perda de uma enorme parte do seu império? Isso é uma borrada real de proporções históricas. 30. Imagine tentar governar um país quando o chefe de Estado, para ser delicado, nem sempre está no seu perfeito juízo. Essa era a situação da Dinamarca do século XVIII sob o rei Cristiano VII. Sofrendo de uma doença mental grave, o comportamento de Cristiano era descontroladamente imprevisível. Desde indecência pública e ataques de violência a horas passadas, a bater com a cabeça nas paredes ou a brincar obsessivamente com bonecos. Isto criou efetivamente um vácuo de poder. Durante um tempo, o seu médico alemão, Johann Friedrich Struensee, interveio, não só tratando o rei, mas também seduzindo a rainha e implementando reformas radicais e abrangentes. Este bizarro ménage à trois de poder, medicina e romance no topo tornou a Dinamarca um tema de mexericos e preocupação internacional, exibindo uma situação profundamente disfuncional e estúpida para uma nação. Embora as reformas de Struensee fossem progressistas, a sua eventual queda e execução, com Cristiano a permanecer uma figura decorativa, destacaram os perigos de uma coroa assente numa cabeça tão instável. 1. Vamos até a China da dinastia Ming para conhecer o imperador Zhengde. Este governante do início do século XVI achava a tarefa cotidiana de governar um pouco aborrecida. Então, ele inventou um alter ego para si mesmo, um comandante militar chamado Zhu Shou. Ele então emitia ordens imperiais para o general Zhu Shou, e depois, como Zhu Shou, liderava expedições militares, muitas vezes inúteis, que ele próprio instigava por diversão, e reportava de volta a si mesmo como imperador. Ele adorava tanto a emoção de estar em campanha que frequentemente abandonava a cidade proibida por longos períodos, deixando eunucos e funcionários corruptos agirem à rédea solta. Tratar a governação de um império massivo como um jogo de representação ao vivo em que se é a personagem principal e o seu próprio ajudante não jogador? Engenhosamente criativo, talvez, mas da perspectiva de um governante? Absolutamente estúpido. 32. Imperatriz viúva Cixi da China. Final do século XIX. A China enfrenta uma pressão imensa de potências estrangeiras e precisa desesperadamente de se modernizar, especialmente as suas forças armadas. Então, para onde vai uma parte significativa do orçamento naval? Para renovar e expandir o Palácio de Verão, para as luxuosas celebrações do 60º aniversário de Cixi. A parte mais infame? Fundos destinados a navios de guerra foram alegadamente usados para construir um barco de mármore, enorme e ornamentado, que, claro, não podia navegar. Apenas ficava ali parado no lago. Embora a contabilidade exata seja debatida pelos historiadores, o simbolismo é inegável. Priorizar uma barcaça de festa chique e inútil em vez de uma marinha funcional quando a soberania do seu país está em jogo? Esse é um nível de estupidez míope e decadente que é verdadeiramente impressionante. 33. E, finalmente, vamos visitar o decadente Império Romano do Ocidente com o Imperador Honório. Diz a história que, em 410 d.C., quando um mensageiro chegou ofegante a Ravenna, para onde a corte imperial se tinha mudado, para anunciar Roma pereceu, referindo-se ao saque da cidade por Alarico, o visigodo,
Honório desatou a chorar. Não pela cidade, pelo império ou pelo seu povo. Não, ele pensou que o mensageiro se referia à sua galinha de estimação favorita, também chamada Roma. Ao ser tranquilizado de que a sua galinha estava bem, ele ficou supostamente muito aliviado. Seja esta anedota literalmente verdadeira ou um embelezamento posterior, ela capta perfeitamente a imagem de um imperador tão aliado, tão isolado e tão completamente ignorante dos eventos catastróficos que assolavam o seu império, que a sua principal preocupação era uma ave. Enquanto a sua capital arde, preocupar-se com o seu amigo de penas? O derradeiro momento de governante estúpido. Então esta foi uma viagem louca pelo ridículo da realeza. De cavalos políticos a reis de vidro, o bom senso claramente nem sempre foi coroado. Mas se estes são os disparates que conhecemos, imagine os decretos verdadeiramente idiotas perdidos no tempo. Aqui fica um desafio. Que presidente moderno, caso lhe fosse subitamente concedido poder monárquico absoluto, acha que faria o liberte o seu gênio nos comentários? Gostou disto? Rebente com o botão de gosto e subscreva para mais bizarrices históricas. Não se vai arrepender